Se há uma coisa que nós devemos estar sempre atentos quando frequentamos qualquer religião, é sobre como é que nós somos na rua. Não como que nós somos dentro da igreja. Como nós somos como pessoas. E às vezes até mesmo dentro da igreja. Porque as igrejas estão cheias de gente invejosa, de gente faladeira, de gente mentirosa, fofoqueira, de gente que quer subir na carreira, de gente que quer dar passe, que quer ser médium, de gente que quer fazer as coisas segundo seus interesses. De gente que para fazer isso mente, frauda, engana. De gente que quer prejudicar a fé dos outros para ter mais apoio, inventando mentiras. Como essas pessoas vão encarar estas questões? De gente que vai nas religiões para ver a perna da vizinha, para encontrar um bom partido, para paquerar o marido da outra. Ou para se exibir numa veste bonita e fazer os outros ficarem com inveja. Como é que vão encarar esse texto? Sobretudo os espíritas, vamos dizer claramente, sobretudo os espíritas. Se aqui estão todas as palavras, se a pessoa adora o Cristo, e ao mesmo tempo é orgulhosa, invejosa, ciumenta, que é dura e implacável com todos, ou é ambiciosa dos bens deste mundo, essa religião só está na boca. Não é verdadeira. E pelo fato de estarem dentro das igrejas, são muito mais culpáveis, diz aqui a resposta, 100 vezes mais culpáveis do que os que estão fazendo maldades na rua. Ladrões que roubam bolsa de velhinha na rua, será considerado menos culpado do que esses falsetas que entram nas igrejas para roubarem Deus fingindo que são bons, sem o serem. Eu não sei, sinceramente, eu não sei quanto cada um dá de valor a essas palavras. Nós estamos viciando de tanto ouvir o Evangelho, criando calos no ouvido, para dizer que isso não é para nós. Mas a gente sempre indica isso para alguém que a gente vê que está sempre com defeitos. Quanto mais nós vamos precisar ouvir coisas desse tipo, pessoalmente, para vestirmos nós mesmos o valor de uma fala como esta, dos espíritos superiores. Porque se nós não entendemos isso e continuamos a ser lá fora tão levianos como éramos antes, isso aqui está dizendo, você é um falso, você é uma falsa, um péssimo cristão dentro da igreja. Jesus não precisa de mais gente a dar-lhe chicotada ou cuspir-lhe na carne, como ele já teve. Com a diferença que naquele tempo, quando ele estava sendo crucificado, as pessoas estavam fazendo isso em público. Não tinham se metido como seus ajudantes. Não faziam parte de agremiações religiosas para dizerem que estão trabalhando em nome do Senhor, mas na verdade estão querendo prosperar. Estão querendo os bens do mundo. Estão querendo subir na hierarquia. Porque os cristãos de qualquer agremiação que se conduzem desse jeito são piores que os romanos que crucificaram o Cristo. Que estavam cumprindo as ordens e estavam fazendo o que tinham que fazer. Os que frequentam as religiões desonestamente são esses que cospem em Jesus, dizendo-lhe o nome. E que estragam a obra
com a desculpa de ajudá-la. Eu me refiro aqui, a partir de mim, a cada um de vocês que está sentado aqui. A cada um de vocês que está assistindo aqui. Até que ponto você deixa que isso seja verdade em você? Não porque eu estou falando, mas porque isto aqui, escrito com todo o esforço dos Espíritos, através de um único homem, deve valer para alguma coisa. E se a gente relativizar estas coisas sem vergonha na cara, nós todos vamos odiar ter vindo aqui, pelo sofrimento que vamos encarar depois, pela vergonha que vamos passar diante da verdade. Eu fico pensando, quantas pessoas dizem que amam você e fazem com você coisas mesquinhas? Eu fico pensando, quantas pessoas dizem que amam Jesus e não estão nem aí com Ele? Na verdade, essas pessoas amam mais a si mesmas do que a qualquer coisa. Só que elas acham que estão dando algum exemplo de amor a Deus. Tal é a ignorância do que está escrito aqui, do que o Evangelho fala. O que vai precisar que a gente caia na real? Um câncer? Para daí a gente, ai Senhor, desculpa, como eu era mentiroso, como eu era falso, como eu fiz coisas erradas. Será que é isso? Quando as pessoas frequentam as igrejas e não são capazes de calar a palavra ruim, a palavra maldosa, o pensamento malicioso, o diz-que, quem será que elas acham que estão enganando? Estão enganando algum encarnado? O padre, o pastor, o palestrante? Vieram aqui como se frequentassem a casa do padre, a casa do pastor, a casa do palestrante, e que conseguissem então fazer algum tipo de safadeza para ficarem de bem com estes que são os responsáveis, e conseguirem subir ou ter postos? Esqueceram-se que a casa é de Deus? E que Deus sabe quais são os nossos mais secretos desejos e intenções? E que esta pessoa será mais punida do que qualquer outro malfeitor da sarjeta pelo crime que cometa? Nós precisamos pensar isto. Nasceu há 213 anos atrás um espírito que era discípulo do Senhor. Discípulo. O apóstolo da luz, como o Espírito da verdade fala a respeito dele. E que entre as coisas que teve que enfrentar quando começou a colocar essas realidades do mundo espiritual para o mundo físico, foi a inveja dos próprios espíritas, a mesquinhez daqueles que estavam por detrás de uma aparência de apoio, mas que no fundo queriam ficar famosos também, ou achavam que tinham direitos aos lucros da obra. Caluniado, traído, ludibriado pelos companheiros mesmo que iam às reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aos que leem a Revista Espírita vão ver quantas vezes Kardec desejou afastar-se da direção.
E como estão os espíritas 213 anos depois do nascimento do codificador? Mais fraternos, mais verdadeiros. Os religiosos de todas as crenças, depois de 2000 anos de Jesus, estão mais amistosos, mais amigos, mais irmãos. Trocaram o culto sincero, que não depende de nenhuma religião, de nenhum sinal exterior, por irem à igreja. Por defenderem as suas cores, as cores da sua paróquia, da sua agremiação, do seu culto. Fazem competição entre si, igrejas, tentando atrair mais e mais e mais e mais e mais pessoas, para mostrarem que são mais famosas do que outras, que tem pouca gente.